Universidade Falada. Conhecimento à velocidade de um clique. A Universidade Falada apresenta o audiolivro As Cidades e as Serras, de Eça de Queiroz. Capítulo 1. O meu amigo Jacinto nasceu num palácio com 109 contos de rendas em terras de semeadura, de vinhedo, de cortiça e de olival. No Alentejo, a mais vasta província de Portugal, pela Extremadura, província cuja capital é Lisboa, através das duas beiras, no caso, as províncias de Beira Alta e Beira Baixa, densas sebes ondulando por colina e vale, muros altos de boa pedra, ribeiras, estradas delimitavam os campos desta velha família agrícola que já entulhava grão e plantava cepa em tempos de El Rei Dom Dinis, um dos principais trovadores da Idade Média portuguesa, sexto rei de Portugal, que fundou a Universidade de Lisboa em 1290 e a transferiu para Coimbra em 1307. A sua quinta e casa senhorial em Tormes, no Baixo Douro, rio que nasce na Espanha e corre em território português, cobriam uma serra. Entre os rios Tua e Tinhela, por 5 fartas léguas todo o torrão lhe pagava foro, e cerrados pinheirais seus negrejavam desde Arga até o mar de Angora, rio de Portugal, que nasce na Serra de Arga e deságua no Atlântico. Mas o palácio onde Jacinto nascera e onde sempre habitara era em Paris, nos Campos Elíseos, número 202. Seu avô, aquele gordíssimo e riquíssimo Jacinto, a quem chamavam em Lisboa o Dom Galeão, descendo uma tarde pela travessa de Trabuqueta, rente a um muro de quintal, que uma parreira toldava, escorregou numa casca de laranja e desabou no lajedo. Da portinha da horta saía nesse momento um homem moreno, escanhoado de grosso casaco de baetão verde e botas altas de picador, que galhofando e com uma força fácil levantou o enorme Jacinto, até lhe apanhou a bengala de castão de ouro que rolara para o lixo. Depois, demorando nele os olhos pastanudos e pretos: "Ó Jacinto, Galeão, que andas tu aqui, a estas horas, a rebolar pelas pedras?" E Jacinto, aturdido e deslumbrado, reconheceu o senhor infante Dom Miguel. Dom Miguel, infante de Portugal, filho de Dom João VI e da rainha Dona Carlota Joaquina, que permaneceu no Brasil de 1808 a 1821, quando regressou a Portugal acompanhado pelo pai. Desde essa tarde, amou aquele bom infante como nunca amara, apesar de tão guloso o seu ventre e apesar de tão devoto o seu Deus. Na sala nobre da sua casa, a pampulha pendurou sobre os damascos, que são tecidos de seda estampados com flores, fabricados em Damasco, o retrato do seu Salvador, enfeitado de palmitos, como um retábulo, e por baixo a bengala, que as magnânimas mãos reais tinham erguido do lixo, enquanto o adorável, desejado infante penou no desterro de Viena, o barrigudo senhor corria sacudido na sua segue amarela, do botequim do Zé Maria em Belém à botica do Palácio dos Algibebes, a gemer as saudades do anjinho, a tramar o regresso do anjinho.
No dia entre todos bendito em que a pérola apareceu à barra com o Messias, engrinaldou a pampulha, ergueu no caneiro um monumento de papelão e lona onde Dom Miguel, tornado São Miguel branco de auréola e asas de arcanjo, furava de cima do corcel de Alter, o dragão do liberalismo, que se estorcia vomitando a carta. Nota-se aqui que Jacinto Galião era um ardente miguelista profundamente antiliberal. O dragão do liberalismo que se estorcia vomitando a carta é uma alusão aos liberais, inimigos de Dom Miguel. Durante a guerra com o outro, com o pedreiro livre, referência a Dom Pedro IV, irmão de Dom Miguel, mandava recoveiros a Santo Tirso e a Sangens levar ao rei fiambres, caixas de doce, garrafas do seu vinho de tarrafal e bolsas de retrós atochadas de peças que ele ensaboava para lhes avivar o ouro. E quando soube que o senhor Dom Miguel, com 2 velhos baús amarrados sobre o macho, que é um animal do sexo masculino também chamado mu ou mulo, tomara o caminho de Sines, município da região de Setúbal, à beira do Oceano Atlântico, e do final de Esterro, Jacinto Galião correu pela casa, fechou todas as janelas, como num luto, berrando furiosamente: "Também cá não fico, também cá não fico!" Não queria ficar na terra perversa, donde partira, esbulhado e escorraçado, aquele rei de Portugal que levantava na rua os jacintos. Embarcou para a França com a mulher, a senhora Dona Angelina Fafis, da tão falada Casa dos Fafis da Avelã, com o filho, o Cintinho, menino amarelinho, molezinho, coberto de caroços e leicenços, com a aia e com o moleque, menino de pouca idade da raça negra usado como serviçal. Nas costas da Cantábria, o paquete encontrou tão rijos mares que a senhora Dona Angelina, esguedelhada de joelhos na enxerga do beliche, prometeu ao senhor dos Passos de Alcântara uma coroa de espinhos, de ouro, com as gotas de sangue em rubis do Pegu. Em Baiuana, onde arribaram, Cintinho teve icterícia. Na estrada de Orleans, numa noite agreste, o eixo da berlinda em que jornadeavam partiu, e o nédio senhor, a delicada senhora da casa da Avelã, o menino, marcharam 3 horas na chuva e na lama do exílio até uma aldeia onde, depois de baterem como mendigos às portas mudas, dormiram nos bancos de uma taberna. No Hotel dos Santos Padres, em Paris, sofreram os terrores de um fogo que rebentara na cavalariça, sob o quarto de Dom Galião, e o digno fidalgo, rebolando pelas escadas em camisa até ao pátio, enterrou o pé numa lasca de vidro. Então ergueu amargamente ao céu o punho cabeludo e rugiu: "Irra, é demais!" Logo nessa semana, sem escolher, Jacinto Galião comprou a um príncipe polaco, que depois da tomada de Varsóvia se metera a Frade Cartucho, aquele palacete dos Campos Elíseos, número 202. E sob o pesado ouro dos seus estuques, entre as suas ramalhudas sedas, se enconchou, descansando de tantas agitações, numa vida de pachorra e de boa mesa com alguns companheiros de imigração: o desembargador Nuno Velho, o conde de Rabacena, outros menores, até que morreu de indigestão, de uma lampreia de escabeche que lhe mandara o seu procurador em Montemor. Os amigos pensavam que a senhora Dona Angelina Fafis voltaria ao reino, mas a boa senhora temia a jornada, os mares, as caleças que racham, e não se queria separar do seu confessor, nem do seu médico, que tão bem lhe compreendiam os escrúpulos e a asma. "Eu, por mim, fico aqui no 202, declarara ela, ainda que me faz falta a boa água de Alcolena. O Cintinho, esse, em crescendo que decida, o Cintinho crescera.
Era um moço mais esguio e lívido que um círio, ou seja, uma vela grande de cera, de longos cabelos corredios, narigudo, silencioso, encafuado em roupas pretas muito largas e bambas, de noite, sem dormir por causa da tosse e de sufocações, errava em camisa com uma lamparina através do 202, e os criados da copa sempre lhe chamavam a Sombra. Nessa sua mudez de indecisão de Sombra, surgira ao fim do luto do papá o gosto muito vivo de tornear madeiras ao torno. Depois, mais tarde, com a melada flor dos seus 20 anos, brotou nele outro sentimento, de desejo e de pasmo, pela filha do desembargador velho, uma menina redondinha como uma rolha, educada num convento de Paris, e tão habilidosa que esmaltava, dourava, consertava relógios e fabricava chapéus de feltro. No outono de 1851, quando já se desfolhavam os castanheiros dos Campos Elíseos, o Cintinho cuspilhou sangue. O médico, acariciando o queixo com uma ruga séria na testa imensa, aconselhou que o menino abalasse para o Golfo de Rouen, estação balneária francesa nos Alpes Marítimos, ou para as tépidas areias de Arcachon, cidade balneária francesa no litoral do Oceano Atlântico. Cintinho, porém, no seu aferro de Sombra, não se quis arredar da Terezinha Velho, de quem se tornara, através de Paris, a muda Tardonha Sombra. Como uma sombra, casou, deu mais algumas voltas ao torno, cuspiu um resto de sangue e passou como uma sombra. 3 meses e 3 dias depois do seu enterro, o meu Jacinto nasceu. Desde o berço onde a avó espalhava funcho e ambar para afugentar a sorte ruim, Jacinto medrou com a segurança, a regeza, a seiva de um pinheiro nas dunas. Não teve sarampo e não teve lombrigas. As letras, a tabuada, o latim entraram por ele tão facilmente como o sol por uma vidraça. Entre os camaradas nos pátios dos colégios, erguendo a sua espada de lata e lançando um brado de comando, foi logo o vencedor, o rei que se adula e a quem se cede a fruta das merendas. Na idade em que se lê Balzac e Musset, nunca atravessou os tormentos da sensibilidade, nem escrúpulos quentes o retiveram da solidão de uma janela, padecendo de um desejo sem forma e sem nome. Todos os seus amigos, éramos 3 contando o seu velho escudeiro preto, o Grilo, lhe conservavam sempre amizades puras e certas, sem que jamais a participação do seu luxo as avivasse ou fossem desanimadas pelas evidências do seu egoísmo. Sem coração bastante forte para conceber um amor forte, e contente com esta incapacidade que o libertava, do amor só experimentou o mel, esse mel que o amor reserva aos que o recolhem, à maneira das abelhas, com ligeireza, mobilidade e cantando. Rijo, rico, indiferente ao Estado e ao governo dos homens, nunca lhe conhecemos outra ambição, além de compreender bem as ideias gerais, ou seja, ideias ou conceitos que em um sistema lógico ou fisiológico são as mais extensas e, numa certa ordem de razão, as primeiras. E a sua inteligência, nos anos alegres de escolas e controvérsias, circulava dentro das filosofias mais densas, como enguia lustrosa na água limpa de um tanque. O seu valor genuíno de fino quilate nunca foi desconhecido nem desapreciado, e toda a opinião ou mera facécia que lançasse logo encontrava uma aragem de simpatia e concordância que a erguia, a mantinha embalada e rebrilhando nas alturas. Era servido pelas coisas com docilidade e carinho, e não recordo que jamais lhe estalasse um botão da camisa,
ou que um papel maliciosamente se escondesse dos seus olhos, ou que ante a sua vivacidade e pressa, uma gaveta pérfida emperrasse. Quando um dia, rindo com um descrido riso da fortuna e de sua roda, comprou a um sacristão espanhol 1/10 de loteria, logo a fortuna, ligeira e ridente sobre a sua roda, correu num fulgor para lhe trazer 400.000 pesetas. E no céu as nuvens, pejadas e lentas, se avistavam Jacinto sem guarda-chuva, retinham com reverência suas águas até que ele passasse. Ah, o ambar e o funcho da senhora Dona Angelina tinham escorraçado seu destino bem triunfalmente e para sempre. A sorte ruim. A amorável avó, que eu conhecia obesa, com barba, costumava citar um soneto natalício do desembargador Nunes Velho, contendo um verso de boa lição. Sabeis, senhora, que esta vida é um rio, pois um rio de verão manso, translúcido, harmoniosamente estendido sobre uma areia macia e alva, por entre arvoredos fragantes e ditosas aldeias, não oferecia àquele que o descesse num barco de cedro, bem toldado e bem almofadado, com frutas e champanhe a refrescar em gelo, um anjo governando ao leme, outros anjos puxando a sirga, mais segurança e doçura do que a vida oferecia ao meu amigo Jacinto. Por isso nós lhe chamávamos o príncipe da grã ventura. Jacinto e eu, José Fernandes, ambos nos encontramos e acamaradamos em Paris nas escolas do bairro Latino, para onde me mandara meu bom tio, Afonso Fernandes Lorena de Noronha e Sande, quando aqueles malvados me riscaram da universidade por eu ter esborrachado numa tarde de procissão, na Sofia, a cara sórdida do doutor Paes Pita. Ora, nesse tempo, Jacinto concebera uma ideia. Este príncipe concebera a ideia de que o homem só é superiormente feliz quando é superiormente civilizado. E por homem civilizado, o meu camarada entendia aquele que, robustecendo a sua força pensante, com todas as noções adquiridas desde Aristóteles, e multiplicando a potência corporal dos seus órgãos com todos os mecanismos inventados desde Teramenes, criador da roda, se torna um magnífico Adão, quase onipotente, quase onisciente, e apto, portanto, a recolher dentro de uma sociedade e nos limites do progresso, tal como ele se comportava em 1875, todos os gozos e todos os proveitos que resultam de saber e de poder. Pelo menos assim Jacinto formulava copiosamente a sua ideia quando conversávamos de fins e destinos humanos, sorvendo boques poirentos, sob o toldo das cervejarias filosóficas no Boulevard Saint-Michel. Este conceito de Jacinto impressionara os nossos camaradas de cenáculo, que, tendo surgido para a vida intelectual de 1866 a 1875, entre a Batalha de Sadoa e a Batalha de Sedan, e ouvindo constantemente desde então aos técnicos e aos filósofos que fora a espingarda de agulha que vencera Sadoa, e fora o mestre de escola quem vencera em Sedan, estavam largamente preparados a aceitar que a felicidade dos indivíduos, como a das nações, se realiza pelo ilimitado desenvolvimento da mecânica e da erudição. Um desses moços mesmo, o nosso inventivo Jorge Carlandi, reduzira a teoria de Jacinto para facilitar a circulação e lhe condensar o brilho a uma forma algébrica. Suma ciência vezes suma potência é igual suma felicidade. E durante dias do Odéon à Sorbonne foi louvada pela mocidade positiva a equação metafísica de Jacinto. Para Jacinto, porém, o seu conceito não era meramente metafísico e lançado pelo gozo elegante de exercer a razão especulativa, mas constituía uma regra, toda de realidade e de utilidade, determinando a conduta,
modalizando a vida. E já a esse tempo, em concordância com o seu preceito, ele se sortira da pequena enciclopédia dos conhecimentos universais, em 75 volumes, e instalara, sobre os telhados do 202, num mirante envidraçado, um telescópio. Justamente com esse telescópio, me tornou ele palpável a sua ideia numa noite de agosto, de mole e dormente calor. Nos céus remotos lampejavam relâmpagos lânguidos. Pela Avenida dos Campos Elíseos, os fiacres rolavam para as frescuras do bosque, lentos, abertos, cansados, transbordando de vestidos claros. Aqui tens tu, Zé Fernandes, começou Jacinto, encostado à janela do mirante, a teoria que me governa, bem comprovada. Com estes olhos que recebemos da madre natureza, lestos e sãos, nós podemos apenas distinguir além, através da avenida, naquela loja, uma vidraça alumiada. Mas nada. Se eu, porém, aos meus olhos juntar os dois vidros simples de um binóculo de corridas, percebo, por trás da vidraça, presuntos, queijos, boiões de geleia e caixas de ameixa seca. Concluo, portanto, que é uma mercearia. Obtive uma noção, tenho sobre ti, que, com os olhos desarmados, vê só o luzir da vidraça. Uma vantagem positiva. Se agora, em vez destes vidros simples, eu usasse os do meu telescópio, de composição mais científica, poderia avistar além, no planeta Marte, os mares, as neves, os canais, o recorte dos golfos, toda a geografia de um astro que circula a milhares de léguas dos Campos Elíseos. É outra noção e tremenda. Tens aqui, pois, o olho primitivo, o da natureza, elevado pela civilização à sua máxima potência de visão. E desde já, pelo lado do olho, portanto, eu, civilizado, sou mais feliz que o incivilizado, porque descubro realidades do universo que ele não suspeita e de que está privado. Aplica esta prova a todos os órgãos e compreendes o meu princípio. Enquanto a inteligência e a felicidade que dela se tira pela incansável acumulação das noções, só te peço que compares Renan e o grilo. Renan é Ernest Renan, que nasceu em 1823 e morreu em 1892, filósofo crítico e historiador francês, autor de obra numerosa, destacando-se as origens do cristianismo e reforma intelectual e moral. Claro é, portanto, que nos devemos cercar de civilização nas máximas proporções para gozar nas máximas proporções a vantagem de viver. Agora concordas, Zé Fernandes? Não me parecia irrecusavelmente certo que Renan fosse mais feliz que o grilo. Nem eu percebia que vantagem espiritual ou temporal se colhe em distinguir através do espaço manchas num astro ou através da Avenida dos Campos Elíseos presuntos numa vidraça. Mas concordei, porque sou bom e nunca desalojarei um espírito do conceito onde ele encontra segurança, disciplina e motivo de energia. Desabotoei o colete e, lançando um gesto para o lado do café e das luzes, vamos então beber nas máximas proporções brandy and soda com gelo. Por uma conclusão bem natural, a ideia de civilização para Jacinto não se separava da imagem da cidade, de uma enorme cidade, com todos os seus vastos órgãos funcionando poderosamente. Nem este meu supercivilizado amigo compreendia que, longe de armazéns servidos por 3.000 caixeiros e de mercados onde se despejam os verguéis e lesírias de 30 províncias, e de bancos em que retine o ouro universal, e de fábricas fumegando com ânsia, inventando com ânsia, e de bibliotecas abarrotadas a estalar com a papelada dos séculos, e de fundas milhas de ruas, cortadas por baixo e por cima, de fios de telégrafos, de fios de telefones, de canos de gases, de canos de fezes, e da fila atroante dos ônibus, transways, carroças, velocípedes,
calhambeques, parelhas de luxo e de 2 milhões de uma vaga humanidade fervilhando a ofegar através da polícia, na busca dura do pão ou sob a ilusão do gozo, o homem do século XIX pudesse saborear plenamente a delícia de viver. Quando Jacinto, no seu quarto do 202, com as varandas abertas sobre os lilazes, me desenrolava estas imagens, todo ele crescia iluminado. Que criação augusta da cidade! Só por ela, José Fernandes, só por ela pode o homem soberbamente afirmar a sua alma. Ô Jacinto, e a religião? Pois a religião não prova a alma? Ele encolhia os ombros. A religião? A religião? A religião é o desenvolvimento suntuoso de um instinto rudimentar, comum a todos os brutos, o terror. Um cão lambendo a mão do dono, de quem lhe vem o osso ou o chicote, já constitui toscamente um devoto. O consciente devoto prostrado em rezas ante o Deus que distribui o céu ou o inferno. Mas o telefone, o fonógrafo... Aí tens tu, o fonógrafo. Só o fonógrafo, Zé Fernandes, me faz verdadeiramente sentir a minha superioridade de ser pensante e me separa do bicho. Acredita, não há senão a cidade, Zé Fernandes, não há senão a cidade. E depois acrescentava, só a cidade lhe dava a sensação tão necessária à vida como o calor da solidariedade humana. E no 202, quando considerava em redor, nas densas massas do casario de Paris, 2 milhões de seres arquejando na obra da civilização, para manter na natureza o domínio dos jacintos, sentia um sossego, um conchego, só comparáveis ao do peregrino, que ao atravessar o deserto se ergue no seu dromedário e avista a longa fila da caravana marchando, cheia de lumes e de armas. Eu murmurava impressionado. Caramba! Ao contrário, no campo entre a inconsciência e a impassibilidade da natureza, ele tremia com o terror da sua fragilidade e da sua solidão. Estava aí como perdido num mundo que lhe não fosse fraternal. Nenhum silvado encolheria os espinhos para que ele passasse. Se gemesse com fome, nenhuma árvore, por mais carregada, lhe estenderia o seu fruto na ponta compassiva de um ramo. Depois, em meio da natureza, ele assistia à súbita e humilhante inutilização de todas as suas faculdades superiores. De que servia, entre plantas e bichos, ser um gênio ou ser um santo? As searas não compreendem as geórgicas, e fora necessário o socorro ansioso de Deus e a inversão de todas as leis naturais e um violento milagre para que o lobo de Agúbio não devorasse São Francisco de Assis, que lhe sorria e lhe estendia os braços e lhe chamava meu irmão lobo. Toda a intelectualidade nos campos se esteriliza e só resta a bestialidade. Nesses reinos crassos do vegetal e do animal, 2 únicas funções se mantêm vivas, a nutritiva e a procriadora. Isolada, sem ocupação, entre focinhos e raízes que não cessam de sugar e de pastar, sufocando no cálido bafo da universal fecundação, a sua pobre alma toda se engelhava, se reduzia a uma migalha de alma, uma fagulhazinha espiritual a tremeluzir, como morta, sobre um naco de matéria. E nessa matéria, 2 instintos surgiam, imperiosos e pungentes, o de devorar e o de gerar. Ao cabo de uma semana rural de todo o seu ser tão nobremente composto, só restava um estômago e por baixo um falo. A alma, sumida sob a besta, e necessitava correr, reentrar na cidade, mergulhar nas ondas lustrais da civilização para largar nelas a crosta vegetativa e ressurgir reumanizado, de novo espiritual e jacíntico.
E estas requintadas metáforas do meu amigo exprimiam sentimentos reais que eu testemunhei e que muito me divertiram no único passeio que fizemos ao campo, a bem amável e bem sociável floresta de Montmorency, região localizada ao norte de Paris, famosa principalmente porque ali viveu o filósofo Jean-Jacques Rousseau entre 1756 e 1762. Ó delícias de entremês, Jacinto entre a natureza. Logo que se afastava dos pavimentos de madeira, do macadame e qualquer chão que os seus pés calcassem, o enchia de desconfiança e terror. Toda a relva, por mais crestada, lhe parecia ressumar uma unidade mortal. De sob cada torrão, da sombra de cada pedra, receava o assalto de lacraus, de víboras de formas rastejantes e viscosas. No silêncio do bosque, sentia um lúgubre despovoamento do universo. Não tolerava a familiaridade dos galhos que lhe roçassem a manga ou a face. Saltar uma sebe era para ele um ato degradante que o retrogradava ao macaco inicial. Todas as flores que não tivesse já encontrado em jardins, domesticadas por longos séculos de servidão ornamental, o inquietavam como venenosas e considerava de uma melancolia funambulesca certos modos e formas do ser inanimado, a pressa esperta e vãos regatinhos, a careca dos rochedos, todas as contorções do arvoredo e o seu resmungar solene e tonto. Depois de uma hora daquele honesto bosque de Montmorency, o meu pobre amigo abafava, apavorado, experimentando já esse lento minguar e sumir de alma que o tornava como um bicho entre os bichos. Só desanuviou quando penetramos no lajedo e no gás de Paris. E a nossa vitória, uma carruagem descoberta de 4 rodas e 2 lugares, quase se despedaçou contra um ônibus retumbante atulhado de cidadãos. Mandou descer pelos boulevardes para dissipar, na sua grossa sociabilidade, aquela materialização em que sentia a cabeça pesada e vaga como a de um boi. E reclamou que eu o acompanhasse ao Teatro das Variedades para sacudir com os estribilhos de Fêmea Papa o rumor inoportuno que lhe ficava dos melros cantando nos choupos altos. Este delicioso Jacinto fizera então 23 anos e era um soberbo moço em quem reaparecera a força dos velhos jacintos rurais. Só pelo nariz afilado, com as narinas quase transparentes, de uma mobilidade inquieta, como se andasse fariscando perfumes, pertencia às delicadezas do século XIX. O cabelo ainda se conservava ao modo das eras rudes, crespo e quase lanígero, e o bigode, como o de um celta, caía em fios sedosos que ele necessitava aparar e frisar. Todo o seu fato, as espessas gravatas de cetim escuro que uma pérola prendia, as luvas de anta branca, o verniz das botas, vinham de Londres em caixotes de cedro. E usava sempre ao peito uma flor não natural, mas composta destramente pela sua ramalheteira, com pétalas de flores dessemelhantes, cravo, azaleia, orquídea ou tulipa fundidas na mesma haste entre uma leve folhagem de funcho. Em 1880, em fevereiro, numa cinzenta e arrepiada manhã de chuva, recebi uma carta de meu bom tio, Afonso Fernandes, em que, depois de lamentações sobre os seus 70 anos, os seus males hemorroidais e a pesa da gerência dos seus bens que pedia a homem mais novo, com pernas mais rijas, me ordenava que recolhesse a nossa casa de Guiães, no Douro, encostado ao mármore, partido no fogão onde na véspera minha Nini deixara um espartilho embrulhado no jornal dos debates. Censurei severamente meu tio, que assim
cortava o botão antes de desabrochar, a flor do meu saber jurídico. Depois, num pós-escrito, ele acrescentava: "O tempo aqui está lindo, o que se pode chamar de rosas. A tua santa tia muito se recomenda que anda lá pela cozinha, porque vai hoje em 36 anos que casamos. Temos cá o abade e o quintais a jantar, e ela quis fazer uma sopa dourada." Deitando uma acha ao lume, que significa colocar um pedaço de lenha no fogo, pensei como devia estar boa a sopa dourada da tia Vicência. Há quantos anos não a provava, nem o leitão assado, nem o arroz de forno da nossa casa. Com o tempo assim tão lindo, já as mimosas do nosso pátio vergariam sob os seus grandes cachos amarelos. Um pedaço de céu azul, do azul de Guiães, que outro não há tão lustroso e macio, entrou pelo quarto, alumiou sobre a puída tristeza do tapete relvas, ribeirinhos, malmiqueres e flores de trevo, de que meus olhos andavam aguados. E por entre as bambinelas de sarja passou um ar fino e forte, cheiroso de serra e de pinheiral. Assobiando um fado meigo, tirei debaixo da cama a minha velha mala e meti solicitamente entre calças e peúgas um tratado de direito civil para aprender, enfim, nos vagares da aldeia, estendido sob a faia, as leis que regem os homens. Depois, nessa tarde, anunciei a Jacinto que partia para Guiães. O meu camarada recuou com um surdo gemido de espanto e piedade. Para Guiães? Ô Zé Fernandes, que horror! E toda essa semana me lembrou solicitamente confortos de que eu me deveria prover para que pudesse conservar nos ermos silvestres tão longe da cidade uma pouca de alma dentro de um pouco de corpo. Leva uma poltrona, leva uma enciclopédia geral, leva caixas de aspargos. Mas, para o meu Jacinto, desde que assim me arrancavam da cidade, eu era arbusto desarraigado que não reviverá. A mágoa com que me acompanhou ao comboio conviria excelentemente ao meu funeral. Quando fechou sobre mim a portinhola gravemente, supremamente como se cerra uma grade de sepultura, eu quase solucei. Com saudades minhas. Quando cheguei a Guiães, ainda restavam flores nas mimosas do nosso pátio. Comi com delícia a sopa dourada da tia Vicência. De tamancos nos pés assisti à ceifa dos milhos. E assim de colheitas a lavras, crestando ao sol das eiras, caçando a perdiz nos matos geados, rachando a melancia fresca na poeira dos arraiais, arranchando a magustos, cerandando a candeia, atiçando fogueiras de São João, enfeitando presépios de Natal, por ali me passaram docemente 7 anos, tão atarefados que nunca logrei abrir o Tratado de Direito Civil, e tão singelos que apenas me recordo quando, em vésperas de São Nicolau, o abade caiu da égua à porta do Brás das Cortes. De Jacinto só recebia raramente algumas linhas, escrevinhadas à pressa por entre o tumulto da civilização. Depois, num setembro muito quente, ao lidar da vindima, meu bom tio Afonso morreu, tão quietamente, Deus seja louvado por esta graça, como se cala um passarinho ao fim do seu bem cantado e bem voado dia. Acabei pela aldeia a roupa do luto. A minha afilhada Joaninha casou na matança do porco. Andaram obras no nosso telhado. Voltei a Paris. Capítulo 2. Era de novo fevereiro e um fim de tarde arrepiado e cinzento quando eu desci os Campos Elíseos em demanda ao 202. Adiante de mim caminhava levemente curvado um homem que, desde as botas rebrilhantes até as arbas recurvas do chapéu de onde fugiam anéis de um cabelo crespo, ressumava a elegância e a familiaridade das coisas finas.
Nas mãos, cruzadas atrás das costas, calçadas de anta branca, sustentava uma bengala grossa com um castão de cristal. Só quando ele parou ao portão do 202, reconheci o nariz afilado, os fios do bigode corredios e sedosos. Ô Jacinto! Ô Zé Fernandes! O abraço que nos enlaçou foi tão alvoroçado que o meu chapéu rolou na lama e ambos murmurávamos comovidos entrando à grade. Há 7 anos! Há 7 anos! E todavia nada mudara durante esses 7 anos no jardim do 202. Ainda entre as duas aléias bem areadas se arredondava uma relva mais lisa e varrida que a lã de um tapete. No meio, o vaso coríntico esperava abril para resplandecer com tulipas e depois junho para transbordar de margaridas. E ao lado das escadas limiares que uma vidraçaria toldava, as 2 magras deusas de pedra do tempo de Dom Galeão sustentavam as antigas lâmpadas dos globos foscos, onde já silvava o gás. Mas dentro, no peristilo, logo me surpreendeu um elevador instalado por Jacinto, apesar de o 202 ter somente 2 andares e ligados por uma escadaria tão doce que nunca ofendera a asma da senhora Dona Angelina. Espaçoso, tapetado, ele oferecia para aquela jornada de 7 segundos confortos numerosos, um divã, uma pele de urso, um roteiro das ruas de Paris, prateleiras gradeadas com charutos e livros. Na antecâmara, onde desembarcamos, encontrei a temperatura macia e tépida de uma tarde de maio em Guiães. Um criado mais atento ao termômetro que um piloto à agulha regulava destramente a boca dourada do calorífero e perfumadores entre palmeiras, como num terraço santo de Benares, esparziam um vapor aromatizando e salutarmente umedecendo aquele ar delicado e superfino. Eu murmurei nas profundidades do meu assombrado ser. Eis a civilização! Jacinto empurrou uma porta. Penetramos numa nave cheia de majestade e sombra, onde reconheci a biblioteca por tropeçar numa pilha monstruosa de livros novos. O meu amigo roçou de leve o dedo na parede, e uma coroa de lumes elétricos, refulgindo entre os lavores do teto, alumiou as estantes monumentais todas de ébano. Nelas repousavam mais de 30.000 volumes, encadernados em branco, em escarlate, em negro, com retoques de ouro, hirtos na sua pompa e na sua autoridade, como doutores num concílio. Não contive a minha admiração. Oh, Jacinto, que depósito! Ele murmurou num sorriso descorado. Ah, quer ler? Ah, quer ler? Reparei então que o meu amigo emagrecera e que o nariz se lhe afilara mais entre 2 rugas muito fundas, como as de um comediante cansado. Os anéis do seu cabelo lanígero rareavam sobre a testa, que perdera a antiga serenidade de mármore bem polido. Não frisava agora o bigode murcho, caído em fios pensativos. Também notei que corcovava. Ele erguera uma tapeçaria. Entramos no seu gabinete de trabalho, que me inquietou. Sobre a espessura dos tapetes sombrios, os nossos passos perderam logo o som e como a realidade. O damasco das paredes, os divãs, as madeiras eram verdes, de um verde profundo de folha de louro. Sedas verdes envolviam as luzes elétricas, dispersas em lâmpadas tão baixas que lembravam estrelas caídas por cima das mesas, acabando de arrefecer e morrer. Só uma rebrilhava, nua e clara, no alto de uma estante quadrada, esguia, solitária,
como uma torre numa planície, e de que o lume parecia ser o farol melancólico. Um biombo de laca verde, fresco verde de relva, resguardava a chaminé de mármore verde, verde de mar sombrio, onde esmoreciam as brasas de uma lenha aromática. E entre aqueles verdes reluzia por sobre peanhas e pedestais toda uma mecânica suntuosa, aparelhos, lâminas, rodas, tubos, engrenagens, hastes, friezas, rigidezas de metais. Mas Jacinto batia nas almofadas do divã, onde se enterrara com um modo cansado que eu não lhe conhecia. Para aqui, Zé Fernandes, para aqui é necessário reatarmos estas nossas vidas tão apartadas há 7 anos? Em Guiã, 7 anos, que fizeste tu? E tu que tens feito, Jacinto? Meu amigo encolheu molemente os ombros. Vivera, cumprira com serenidade todas as funções, as que pertenciam à matéria e as que pertenciam ao espírito. E acumulaste civilização, Jacinto, santo Deus! Está tremendo o 202. Ele espalhou em torno um olhar onde já não faiscava a antiga vivacidade. Sim, há confortos, mas falta muito. A humanidade ainda está mal apetrechada, Zé Fernandes. E a vida conserva resistências. Subitamente a um canto repicou a campainha do telefone, e enquanto meu amigo, curvado sobre a placa, murmurava impaciente: Está lá? Está lá?", examinei curiosamente, sobre a sua imensa mesa de trabalho, uma estranha e miúda legião de instrumentozinhos de níquel, de aço, de cobre, de ferro, com gumes, com argolas, com tenazes, com ganchos, com dentes, expressivos todos, de utilidades misteriosas. Tomei um que tentei manejar e logo uma ponta malévola me picou um dedo. Nesse instante, rompeu de outro canto um tic-tic-tic, assodado, quase ansioso. Jacinto acudiu, com a face no telefone. Vê aí o telégrafo, ao pé do divã. Uma tira de papel que deve estar a correr. E com efeito de uma redoma de vidro posta numa coluna, e contendo um aparelho esperto e diligente, escorria para o tapete, como uma tênia, a longa tira de papel com caracteres impressos que eu, homem das serras, apanhei maravilhado. A linha, traçada em azul, anunciava ao meu amigo Jacinto que a fragata russa Azov entrara em Marsella com avaria. Ele já abandonara o telefone. Desejei saber inquieto se o prejudicava diretamente aquela avaria da Azov. Da Azov, a avaria, a mim? Não, é uma notícia. Depois, consultando um relógio monumental que ao fundo da biblioteca marcava a hora de todas as capitais e o curso de todos os planetas. Eu preciso escrever uma carta, 6 linhas. Tu esperas, não, Zé Fernandes? Tens aí os jornais de Paris, da noite, e os de Londres, desta manhã, as ilustrações, além daquela pasta de couro com ferragens. Mas eu preferi inventariar o gabinete que dava à minha profanidade serrana todos os gostos de uma iniciação. Aos lados da cadeira de Jacinto pendiam gordos tubos acústicos, por onde ele, de certo, soprava as suas ordens através do 202. Dos pés da mesa, cordões túmidos e moles, coleando sobre o tapete, corriam para os recantos de sombra à maneira de cobras assustadas. Sobre uma banquinha e refletida no seu verniz, como na água de um poço, pousava uma máquina de escrever, e adiante era uma imensa máquina de calcular, com fileiras de buracos, donde espreitavam, esperando, números rígidos e de ferro. Depois parei em frente da estante que me preocupava, assim solitária, à maneira de uma torre numa planície com seu alto farol. Toda uma das suas faces estava repleta de dicionários, a outra de manuais e a outra de atlas,
a última de guias, e entre eles, abrindo um folho, encontrei o Guia das Ruas de Samarcanda. Samarcanda, cidade do Uzbequistão, na Ásia Central, grande centro industrial da ex-União Soviética. Que maciça torre de informação! Sobre prateleiras, admirei aparelhos que não compreendia. Um composto de lâminas de gelatina, onde desmaiavam meio chupadas as linhas de uma carta, talvez amorosa. Outro que erguia sobre um podre livro brochado, como para o decepar um cutelo funesto. Outro avançando a boca de uma tuba, toda aberta para as vozes do invisível. Cingidos aos umbrais, ligados às cimalhas, luziam arames que fugiam através do teto para o espaço. Todos mergulhavam em forças universais, todos transmitiam forças universais. A natureza convergia disciplinada ao serviço do meu amigo e entrava na sua domesticidade. Jacinto atirou uma exclamação impaciente. Oh, estas penas elétricas, que seca! Amarrotara com cólera a carta começada. Eu escapei respirando para a biblioteca. Que majestoso armazém dos produtos do raciocínio e da imaginação! Ali jaziam mais de 30.000 volumes e todos, de certo, essenciais a uma cultura humana. Logo à entrada notei em ouro, numa lombada verde, o nome de Adam Smith. Era, pois, a região dos economistas. Avancei e percorri espantado 8 metros de economia política. Depois avistei os filósofos e os comentadores, que revestiam toda uma parede, desde as escolas pré-socráticas até as escolas neopessimistas. Naquelas pranchas se acastelavam mais de 2.000 sistemas, e que todos se contradiziam. Pelas encadernações logo se deduziam as doutrinas. Thomas Hobbes, filósofo inglês que nasceu em 1588 e morreu em 1679, autor do Leviatã. Embaixo era pesado, de couro negro. Platão, em cima, resplandecia numa pelica pura e alva. Para diante começavam as histórias universais, mas aí uma imensa pilha de livros brochados, cheirando a tinta nova e a documentos novos, subia contra a estante como fresca terra de aluvião, tapando uma riba secular. Contornei essa colina, mergulhei na seção das ciências naturais, peregrinando num assombro crescente, da ortografia para a paleontologia e da morfologia para a cristalografia. Essa estante rematava junto de uma janela rasgada sobre os Campos Elíseos. Apartei as cortinas de veludo e por trás descobri outra portentosa rima de volumes, todos de história religiosa, de exégese religiosa, que trepavam montanhosamente até os últimos vidros, vedando nas manhãs mais cândidas o ar e a luz do Senhor. Mas depois rebrilhava em marroquins claros a estante amável dos poetas. Como um repouso para o espírito esfalfado de todo aquele saber positivo, Jacinto aconchegara aí um recanto, com um divã e uma mesa de limoeiro, mais lustrosa que um fino esmalte, coberta de charutos, de cigarros do Oriente, de tabacarias do século XVIII. Sobre um cofre de madeira lisa pousava ainda, esquecido, um prato de damascos secos do Japão. Cedi à sedução das almofadas. Trinquei um damasco, abri um volume e senti estranhamente, ao lado, um zumbido, como de um inseto de asas harmoniosas. Sorri à ideia que fossem abelhas compondo seu mel naquele maciço de versos em flor. Depois descobri que o sussurro remoto e dormente vinha do cofre de mogno, de parecer tão discreto. Arredei uma Gazeta de França
e descortinei um cordão que emergia de um orifício escavado no cofre e rematava num funil de marfim. Com curiosidade, encostei o funil a essa minha confiada orelha, afeita à singeleza dos rumores da serra, e logo uma voz muito mansa, mas muito decidida, aproveitando a minha curiosidade para me invadir e se apoderar do meu entendimento, sussurrou capciosamente. E assim, pela disposição dos cubos diabólicos, eu chego a verificar os espaços hipermágicos. Pulei com um berro. Ô Jacinto, aqui é um homem! Está aqui um homem a falar dentro de uma caixa. O meu camarada, habituado aos prodígios, não se alvoroçou. É o conferensofone, exatamente como o teatrofone, somente aplicado às escolas e às conferências, muito cômodo. Que diz o homem Zé Fernandes? Eu considerava o cofre ainda esgazeado. Eu sei, cubos diabólicos, espaços mágicos, toda sorte de horrores. Sente dentro o sorriso superior de Jacinto. Ah, é o coronel Dorchas. Lições de metafísica positiva sobre a quarta dimensão, conjecturas, uma maçada. Ouve lá tu hoje jantas comigo e com uns amigos, Zé Fernandes? Não, Jacinto. Estou ainda esfarpelado pelo alfaiate da serra e voltei ao gabinete mostrar ao meu camarada o jaquetão de flanela grossa, gravata de pintinhas escarlates, com que, ao domingo, em Guiães, visitava o senhor. Mas Jacinto afirmou que esta simplicidade montesina interessaria aos seus convidados, que eram 2 artistas. Quem? O autor do Coração Triplo, um psicólogo feminista, de agudeza transcendente, mestre muito experimentado e muito consultado em ciências sentimentais, e Vorkhan, um pintor mítico que interpretara etereamente havia um ano a simbolia rapsódica do cerco de Troia numa vasta composição Helena Devastadora. Eu coçava a barba. Não, Jacinto, não, eu venho de Guiães, das serras, preciso entrar em toda esta civilização lentamente, com cautela, senão rebento. Logo na mesma tarde, a eletricidade e o conferensofone, e os espaços hipermágicos, e o feminista, e o etéreo, e a simbolia devastadora, é excessivo. Volto amanhã. Jacinto dobrava vagarosamente a sua carta onde metera sem rebuço, como convinha à nossa fraternidade, 2 violetas brancas tiradas do ramo que lhe floria o peito. Amanhã, Zé Fernandes, tu vens antes do almoço com as tuas malas, dentro de um fiacre, para te instalares no 202, no teu quarto. No hotel são embaraçosos, privações. Aqui tens o telefone, o teatrofone, livros. Aceitei logo com simplicidade e Jacinto, embocando um tubo acústico, murmurou: Grilo. Da parede recoberta de damasco, que subitamente, sem rumor, se fendeu, surdiu o seu velho escudeiro, aquele moleque que viera com Dom Galeão, que eu me alegrei de encontrar tão rijo, mais negro, reluzente e venerável, na sua tesa gravata, no seu colete branco de botões de ouro. Ele também estimou ver de novo o Sr. Fernandes, e quando soube que eu ocuparia o quarto do avô Jacinto, teve um claro sorriso de preto, em que envolveu o seu senhor no contentamento de o sentir enfim reprovido de uma família. Grilo, dizia Jacinto, esta carta a Madame de Oriol. Escuta, telefona para a casa dos Treves, que os espiritistas só estão livres no domingo. Escuta, eu tomo uma ducha antes de jantar. Tépida, A17. Fricção com malva rosa. E caindo pesadamente para cima do divã, com um bocejo arrastado e vago. Pois é verdade, meu Zé Fernandes, aqui estamos, como há 7 anos neste velho Paris. Mas eu não me arredava da mesa, no desejo de completar minha iniciação. Ô Jacinto, para que servem todos estes instrumentozinhos?
Houve já aí um desavergonhado que me picou. Parecem perversos. São úteis. Jacinto esboçou com languidez um gesto que o sublimava. Providenciais, meu filho, absolutamente providenciais pela simplificação que dão ao trabalho. Assim, e apontou. Este arrancava as penas velhas. O outro numerava rapidamente as páginas de um manuscrito. Aquele outro, além, raspava emendas. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.